Você é um bom médico, disso eu não tenho dúvida. Mas será que seus pacientes estão entendendo o que você está dizendo? Eu sei muito bem como é passar por isso, e eu posso te dizer, você não está sozinho. Durante muito tempo, eu via meus pacientes voltarem piores, ou nem voltar para os meus atendimentos, e eu não entendia o porquê. Eu explicava da melhor forma possível, me baseava nas melhores evidências, e ainda assim era muito frustrante ver como alguns ainda não melhoravam, até entender que o problema não era o diagnóstico, não era o tratamento, não era a falta de conhecimento técnico, mas sim a forma como eu me comunicava. A minha comunicação era recheada de termos técnicos, o que fazia com que o paciente ficasse confuso. Eu não perguntava de forma clara qual que era a dúvida do paciente sobre o tratamento. Esquecia de perguntar a opinião do paciente sobre tudo aquilo que eu havia falado. E eu achava que eu fazia decisão compartilhada, mas muitas vezes era eu que tomava a decisão e apenas pegava o consentimento do paciente. E é por isso que eu preciso te contar que existe uma forma simples e prática de você aprimorar sua comunicação e fortalecer o relacionamento com seus pacientes. Apresento a vocês o método BCS. Com ele, você vai aprender a conduzir melhor suas consultas, a se comunicar com mais clareza e fazer com que os seus pacientes sigam e confiem no seu tratamento. Dentro do curso Navegando na Consulta Segura, você terá um curso com estrutura clara e aplicável, porque eu acredito que a teoria é muito importante, mas a mão na massa, o dia a dia, faz toda a diferença. Encontros ao vivo comigo para tirar dúvidas e discutir casos da vida real, casos que vocês estejam atendendo e tenham alguma dificuldade que eu possa ajudar. E acesso à nossa comunidade exclusiva no WhatsApp, feita de médico para médicos, com um suporte prático totalmente acessível para ajudá-los na condução da melhor comunicação possível com seus pacientes. Tudo isso para que você tenha apoio na sua jornada e não precise ficar esperando até o final do curso para colher alguns resultados. Veja o que alguns médicos que aplicaram o método BCS têm a dizer sobre o curso. Eu percebi que eu melhorei nas relações com os pacientes, tudo. Como eu falava, né, naquelas situações de, às vezes, né, comunicar más notícias, ou aquele paciente que, né, já logo de cara não teve aquele vínculo. Então, eu usei alguns instrumentos que a gente aprendeu lá no curso. Eu gostei muito de como você dividiu, né, você fez o método, na verdade, né, você fez como, como se nós fôssemos uns navegantes, os marinheiros, né? Então, isso eu achei bem legal, achei bem legal. E assim, o fato, né, de dividir também, né, a consultagem, o início da consulta, o decorrer, o encerramento, coisas que eu vi que eu aperfeiçoei bastante depois do curso. Eu tinha até um professor na faculdade, que ele era o chefe da clínica médica, e ele falava, né, que um clínico sem história é que nem um barco à deriva. São recursos ali que a gente vai usar para poder chegar à melhor comunicação clínica daquele paciente para aquele caso, né? Que também é outra coisa que é muito particular e foi outra coisa também que foi muito bacana a gente poder estudar isso no curso, né? Porque apesar de cada paciente ser um paciente, se a gente tentar seguir um método, a gente vai acabar conseguindo sucesso com todo mundo, né? Vi que agora poucas vezes eu não saio feliz, não saio satisfeito da consulta. Eu começo a pensar depois que saio, eu falo assim, bom, deixa eu ver como que foi. Comecei bem, será que eu pequei nisso? O desenvolvimento como que foi? Peraí, foi assim, assado, encerrei bem. Graças a Deus nunca mais tive a síndrome da maçaneta, né? Que é algo Legal. importante, né? Sinal que a comunicação tá boa. Eu queria algo que eu fizesse prático e que eu pudesse já fazer de imediato na minha vida, já sendo que eu não tenho tempo, né? Sou mãe, né? Então não tenho esse e trabalho muito, né? Minha carga horária de trabalho durante a semana é muito extensa, então eu não teria como ter um tempo para dedicar a um curso longo e que eu não pudesse fazer isso de forma imediata, né? Eu fui fazendo o curso e começando a atender os pacientes desse projeto. Minha comunicação depois do curso foi assim, espantador. Eu acho que eu deveria ter até gravado a forma como eu falava antes, de quando eu estava em curso ainda, durante o curso, e a forma como eu estou falando agora com os pacientes. É assim, para mim, eu mudei, assim, completamente. Assim. Se você fizesse uma fórmula, entendeu? Tipo assim, matemático. É isso, você tem que fazer tal forma. Se você fizer errado a primeira parte da fórmula, vai dar errado o resultado final. Para mim, eu acho, no meu método de pensar e agir, isso para mim se encaixou muito bem e tem dado frutos até hoje, assim. Virou um hábito. Um monte de coisas que, se você não. Você pode até ter o entendimento, tipo, o passo a passo de uma consulta que a gente sempre sabe, né? Em qualquer curso que você tem de pós-graduação de medicina de família, você sabe o passo a passo da consulta. Mas você fazer aquilo rodar
Existem pormenores que no curso a gente vai discutindo os casos e até com os colegas, né, que fizeram o curso, você vai tendo aprendizados que talvez só com as suas experiências você não tem. Eu não conseguiria talvez fazer isso se eu não tivesse tido os vídeos da forma como eles estão, Uhum. né? Assim, é fácil de você assimilar e é fácil de você aplicar, né? Não tem assim muito mistério. Uhum. Você ter essa base de você saber como inicia a consulta, a abordagem inicial, o que realmente você faz sentido você falar, o que, que tem evidência você falar, né? Quais são as ferramentas que você deve utilizar. Mas eu queria, era assim, era já ir para o módulo já dos pacientes desafiadores, que era o último módulo. Aí você falou, não, segura, vai primeiro, porque assim, se você não tiver o chão, você não vai conseguir chegar lá nessa parte. Quando eu cheguei lá nos pacientes que eram mais desafiadores, né, é, fez total sentido o fato de eu ter começado do zero, né, do módulo zero, e ter pego toda essa parte. Eu não tenho mais feedback, falar assim, beleza, tem um paciente que está falando X, Y de você, sabe? Eu nunca mais ouvi isso depois do curso. E não é propaganda enganosa, porque é tipo assim, não aconteceu, entende? Então, assim, eu acho que isso é, além de tudo, é uma proteção pra gente, né? E aí, os pacientes ficam assim, mas doutora, você não tem consultório? Tipo assim, eu vi ele na consulta, eu estudei pronto-socorro. Entendeu? Não tem como você fazer uma Uhum. conexão tão profunda e, tipo, ao ponto deles confiarem tanto em você e a ponto de querer uma consulta num consultório, sabe? Me emociona porque foi da água pro vinho mesmo, assim, que foi a mudança do curso. Quanto muda a sua vida enquanto médico. Eu acho que muda em tudo, né? Na vida como um todo, mas eu acho que isso para um médico é de grande valia, né? Não tem outra explicação. Percebe como pequenos detalhes na forma como a gente se comunica têm um grande impacto naquilo que o paciente compreende? Então clique no botão abaixo e comece hoje mesmo a aplicar técnicas que aumentarão a adesão dos seus pacientes e farão com que seus atendimentos sejam inesquecíveis.